Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, tarde de segunda-feira. Que o Senhor Deus te abençoe a sua casa, a sua família. E vamos juntos, iniciando aí mais uma semana de oração, de estudos da Palavra de Deus, sempre às 18 horas, sempre combinado. O dia que eu não puder estar às 18 horas é por causa dos compromissos pastorais, né? O Ministério Pastoral nos exige alguns esforços, né, externos, e às vezes precisamos visitar alguém, resolver algum problema ou dar alguma solução, enfim. Mas estamos aqui, hoje, pela misericórdia de Deus, 18 horas. Vamos orar e falar com Deus para que o Senhor nos fale através da sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde, te louvar, ó Deus, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza, o teu poder. Tu és o único Deus, o Deus de Israel, o Deus que fez o mar, a terra, o firmamento, o sol, a lua e tudo aquilo que nela há. Jesus, nós queremos te glorificar neste momento. Queremos, Senhor, prestar a ti, Senhor, todo louvor, toda glória e toda adoração. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar esta vida, esta família que está conosco, Senhor. O Senhor vai abençoar esta casa poderosamente, Jesus. Abençoa minha irmã, o meu irmão, Jesus, que está comigo ao vivo, ou que estará, Senhor, Pai, em outro momento, Senhor, vendo esta live, assistindo esta live, Deus. Senhor, não é apenas uma pregação, é um estudo, mas nós queremos que o Senhor nos instrua, nos dê conhecimento, entendimento da tua palavra, que ela venha germinar nos nossos corações como luz. Eu oro a ti, Senhor Deus, pedindo que o Senhor venha abençoar a cidade de Praia Grande, abençoa, Deus, as cidades vizinhas, Cubatão, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, ali também, Senhor, Mongaguá, oh Deus, Itanhaém, Itariri, Peruíbe, oh Deus, Miracatu, terra abençoada. Abençoa, Senhor Deus, o nosso estado de São Paulo, a nossa nação brasileira. Oramos a Deus para que haja paz no mundo, na América, Deus, em toda a Europa, na Ásia, na Oceania e na África, Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no trabalho. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão voltando do trabalho, ou aqueles que vão assumir, Senhor, um plantão noturno. Eu peço a ti, Jesus, que a tua luz ilumine os corações, por aqueles que choram, por aqueles que gemem, Senhor, nos hospitais ou acamados. Visita cada um deles, Senhor Jesus, dando a eles saúde, paz e alegria. Nós repreendemos toda enfermidade, repreendemos, Senhor, toda ação do maligno e declaramos luz sobre esta vida. Declaramos saúde plena do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus, nós oramos por aqueles que estão encarcerados, Senhor, nos presídios. Deus, eles têm te clamado, que a tua palavra chegue aos corações deles, Senhor, que eles se arrependam dos seus maus caminhos, que se voltem a ti, Senhor, e que o Senhor os dê a oportunidade de servir ao Senhor com integridade, cuidando das suas famílias, ó Deus, vivendo em paz nessa jornada terrena que é tão rápida, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Deus, por cada casa, por cada família representada, eu peço ao Senhor a tua bênção, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Estamos um pouco resfriados, porém nós vamos começar aí um estudo, segundo o livro da Bíblia, livro do Gênesis, já foi, 50 capítulos, e agora Êxodo, sim, o livro do Gênesis, ou livro da Gênesis, e também livro do Êxodo, foram escritos por Moisés, isso. Então vamos ler, capítulo 1 do livro do Êxodo. Se você fizer assim, ó, Êxodo é a saída do povo de Deus do Egito, os descendentes de Jacó no Egito, versículo 1, Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito,
e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicaram, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os servia. Versículo 15, Êxodo, versículo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não o fizeram, como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Êxodo capítulo 1. Nós vemos o número dos filhos de Jacó, a futura nação de Israel, que a Bíblia começa a relatar: Rubem, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser, e também os descendentes de Jacó, como os de José, que já estava no Egito. O texto vai dizer que José ele vai falecer. Gênesis termina com a partida de José. Ele morre, pedindo que os filhos de Israel jurassem levar os ossos dele a Canaã, porque era uma promessa divina, era uma promessa de Deus, que o povo hebreu voltasse a regressaria a Canaã, e ali desfrutaria da terra que mana leite e mel, e assim seria Canaã. Uma nação escolhida por Deus seria ali levantada, e o nome dessa nação Deus já tinha escolhido, que era Israel. Pois bem, José agora ele morre. Sim, ele foi feito toda aquela parte como era feito os faraós. Eles prepararam o corpo dele, embalsamaram o corpo dele. Nós entendemos que houve um grande pranto sobre José. Está escrito isso na Bíblia, no final do livro da Gênesis. E aqui a Bíblia vai relatar a sua morte, e toda a sua geração, ou seja, todos os filhos de Jacó, que Deus deu o nome agora da nação de Israel, morrem. Os anos passam, vem uma nova geração. Quem é que também deixa de existir na terra? Faraó, aquele faraó que tinha dado o Egito para que José governasse, confiou em José, porque José ele tinha revelado sonhos. E o interessante é nós imaginarmos como foi a linha do tempo de José. José ele morreu com 110 anos,
e ele governou o Egito por 80 anos. Ele começou a governar o Egito com 30 anos, ele vai morrer com 110. Aí nós fazemos a conta e percebemos que José governou o Egito por 80 anos. Faraó morreu, assim como José, e uma nova geração se estabelece no Egito. Lembra que agora o povo de Deus, instruído por José, ele recebeu das mãos de Faraó a terra de Gósen, um lugar onde eles podiam plantar, ou melhor, criar o seu gado, porque quem plantava, quem tinha o costume de plantar eram os egípcios, e os egípcios, eles eram fortes, prosperaram no governo de José, a ponto de fazer com que o povo se tornasse escravo, porque acabou o animal do Egito, acabou o tesouro do Egito, que eles trocavam por sementes nos 7 anos de escassez, de seca, em que José governava. Agora o Egito prosperou em riquezas, em matéria-prima, em joias, em panos de linho, prosperou no comércio, e o Egito vai dominar a terra, e o exército egípcio também cresce. Quem também cresce nesse período é o povo de Deus. O povo de Deus vai ter muitos filhos nesse período aí, de mais de 300 anos que nós estamos falando de história. Êxodo vai começar a relatar esse período aí, né? Mais de 300 anos depois da morte de José. E o povo de Deus que morava lá na terra de Gósen prosperou. Entrou 70, algumas traduções vai dizer 75, porque acrescenta o filho de José, sua esposa, os seus filhos. Enfim, os 70 nomes, 75 nomes que vão prosperar, multiplicar, frutificar no Egito. Agora vai ter mais de 1,5 milhão de pessoas depois de 300 anos. E isso preocupa o faraó, porque este faraó, depois de 300 anos, ele não lembra do quanto José foi ousado e usado, porque o Egito também tinha mudado o nome de José para Zafenate-Paneia. E o que faz esse faraó depois de 300 anos, praticamente 3, 4 gerações depois, ele percebe que aquele povo lá da terra de Gósen, eles prosperam, e ele começa a ouvir conselheiros. Por quê? Lembra que o povo de Deus, eles criavam muito gado, e esse gado comia grãos, e por isso os pastores, os homens do campo do Egito, não se davam com os hebreus, porque eles entendiam que, isso começou na época de José, que todo grão que o Egito produzia, boa parte do grão, melhor assim, boa parte do grão, ia para Gósen. Eles não pagavam. Lembra que Faraó falou para José: você vai sustentar a tua parentela, eles vão comer o melhor da terra do Egito, os animais vão ter grãos, você vai dar a mesa farta para eles. Só que o povo egípcio começou a ter raiva, porque muita parte do grão ia para lá, ia para a terra de Gósen, onde estavam os hebreus. E lógico, isso aí dava uma defasagem de grãos no Egito, porque os egípcios não gostavam de criar gado nem rebanhos, mas o povo de Deus gostava, e gado come muito grão. Pois bem, e nessa de comer muito grão, nessa do povo de Deus ter muitos filhos, deixa eu só, no tempo dos juízes nós vamos ver, só para você ter uma ideia, teve um juiz chamado Jair, lá na frente, nós vamos ver lá no livro dos juízes, o nome desse juiz era Jair. Só esse juiz teve 30 filhos, só um homem. Veja bem como o povo de Deus, ele tinha muitos filhos. Hoje, ter 3 filhos, ter 5 filhos já é coisa incomum nos nossos dias, não é assim? Exemplo, a minha avó teve 19 filhos, a minha mãe teve 11, eu tenho 3, o meu filho tem 2, a minha outra filha só tem 1. E nós percebemos que a cultura da humanidade vai mudando, as pessoas não querem ter muitos filhos mais, por causa da responsabilidade, para que possam, com menos filhos, dar um conforto melhor para o filho. Porém, aqui no tempo dos egípcios, no tempo atual, então não é melhor você escravizá-los? Esse conselho pareceu bem a Faraó. Vou colocar aqui a bateria aqui para carregar. Esse conselho, meus irmãos, agora sim, pareceu bem a Faraó.
Isso, irmã. 5 filhos hoje nessa geração é um grande desafio. E as pessoas não querem ter muitos filhos hoje. E aí, irmãos, o que faz Faraó? Ele começa a falar para os soldados egípcios: olha, vamos escravizar este povo, vamos deixar com que esses hebreus agora paguem impostos para nós e nos construa cidades. Então a parte do trabalho pesado ficou para quem? Para o povo de Deus. Olha só, versículo 11 de Êxodo 1. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Nesse período aqui, irmãos, o povo de Deus começa a sofrer, ser afligido, levar o quê? Pedras, levar barros, e eles que trabalhavam de sol a sol, acordavam muito cedo, e o trabalho pesado, quem fazia era o povo de Deus. Mas quanto mais o afligiam, versículo 12, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, olha só, os egípcios viram que o povo de Deus, os hebreus, mesmo com um trabalho pesado, mais nascia criança, mais tinha filhos, mais prosperava. Eles usaram que de tirania, usaram de maldade, é isso mesmo, usaram de maldade. Faraó, ele toma uma decisão mais dura, com tirania fazia servir os filhos de Israel. Versículo 14, eles fizeram amargar a vida com servidão. Se hoje nós imaginamos que pagamos muitos tributos aos governos, muitos impostos, IPTU, IPVA, pagamos aí, né, você que tem carro, a renovação, mais alguns documentos para comprar casa, para vender a casa, tudo tem impostos. Nessa época aqui, irmãos, além de trabalhar demais, a vida se pareceu amarga. Por quê? Pela servidão do povo de Deus no Egito, porque eles faziam construções em barro e em tijolos. Nesse tempo aí o povo esqueceu de Deus, no tempo da escravidão, pastor? Olha, irmã, se esquecer não, porque o povo hebreu, ele sempre foi um povo de tradição de adorar o único Deus. Nesse período aqui, os pais passavam para os filhos em rodas de conversas, à beira de fogueiras, na hora do almoço, do café da manhã ou da janta. Era um período de muito respeito, em que eles sempre tributavam a Deus a gratidão pelo aquele momento. Era nesse momento que os patriarcas, eles ensinavam as crianças acerca de Deus, e passavam essa tradição. Então assim, eles não se esqueceram de Deus, porém não tinha tanta disponibilidade, tanta alegria assim para servir a Deus. Por quê? Porque assim, irmãos, a vida que Faraó implantou no coração deles veio como dissabor e amargura para o coração deles, porque eles não tinham tempo nem para cultuar a Deus. É possível que essas rodas de conversas, que onde se passavam as tradições familiares, foi deixado de lado por um bom período, quando tinha, lógico, os homens passavam o temor a Deus. Tanto é que hoje a nação de Israel é uma nação exemplar da fé e temor a Deus. Mas, irmãos, irmã, é possível sim que eles tenham se afastado pela amargura da vida. Não deixaram de crer, mas deixaram de prestar um culto com excelência, por causa do cansaço físico que Faraó deixava eles viver. Trabalhavam de sol a sol, minha irmã. Se você, meu irmão, minha irmã, já trabalhou muito tempo em pé, por exemplo, eu trabalhei um período da minha vida que eu ia 2 horas em pé, pendurado no ônibus de Itaquera até o metrô Itaquera. Ali eu pegava um trem até ali a Praça da Sé, fazia a baldeação, ia até o metrô Vila Mariana, andava mais uns 25 minutos até perto de Ibirapuera, e depois trabalhava o dia inteiro como office boy. Quando chegava à noite, 2 horas de retorno, andava até o metrô Vila Mariana, ia até a Sé, da Sé fazia a baldeação até Corinthians e Itaquera,
ficava esperando 20 minutos até pegar o ônibus até a casa da minha tia, subia o morro e dali tomava um banho rápido para ir para a escola. Irmã, chegava às 11h30 da escola, 11 horas, estava quebrado. Acredito que esse caso houvesse esquecido de Deus, Deus não tinha esquecido deles. O que vamos ver nos capítulos seguintes, enviando um Salvador. Muito bem, filha. Eles não se esqueceram de Deus, não. Eles não tinham tempo, né, para prestar um culto com excelência por causa do cansaço. O exemplo que eu dei na minha vida é de ficar muito tempo em pé. Se para mim naquela idade um jovem já era muito cansativo, imagina para esses homens amassando barro, fazendo tijolos, levando aquele peso. Então você vai ver que a vida para eles pareceu pesada, a servidão como escravo. Porque eles apanhavam, é possível que eles apanhavam, porque trabalhavam forçado. Imagina, se nós já trabalhamos recebendo um soldo, um salário, imagina trabalhar de sol a sol como escravo, sem receber nada a não ser o alimento diário. Então, minha irmã, meu irmão, nós vemos aqui que o Egito, o rei do Egito, Faraó, e isso sem falar que ele imitava a comida deles, é isso mesmo, irmã. Era tudo muito regrado. Escravo não tem conforto, né? Você consegue imaginar e ver pelos filmes, pela história da humanidade, o quanto os escravos sofriam nas mãos dos reinados. E o rei do Egito, Faraó, versículo de número 15, ordenou as parteiras hebreias. Olha aí, outra estratégia maligna deles, das quais se chamava uma Sifrá e a outra Puá. Duas parteiras, só tinha essas duas, as mais requisitadas na época, tá? Por isso que a Bíblia vai falar o nome delas. É possível que tenha outras, porém Faraó chama elas, né? E elas mais respeitadas da época, assim a gente pode entender, as mais conceituadas, e vai dar para elas uma direção, uma ordem. Quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filhos, se for homem, matai-os, mas se for filha, que viva. O que Faraó falou, olha, vocês são as parteiras lá na terra de Gósen. Quando as mulheres estiverem grávidas, lembra que era muitos filhos geravam, nascia uma criança, passava o período ali de descanso da mulher, vinha logo uma outra gestação, e Faraó falou para essas duas mulheres, Sifrá e Puá, se nascer menino, vocês matem, se nascer mulher, deixam viver. Por quê? O homem, eles não queriam que fosse a força dos hebreus no futuro. Já as mulheres, as meninas, ele deixava viva. Para quê? Para que elas se tornassem escravas, para que fossem usadas como faxineiras, domésticas, não desqualificando nenhuma dessas profissões. Mas era o entendimento de Faraó. Se fosse menina, ela poderia ser usada na limpeza dos palácios, ela serviria para algo. Se fosse homem, eles poderiam fazer a força dos hebreus. E olha só, essa passagem das parteiras é uma lição. Ninguém atrapalha os planos de Deus. Muito bem, minha irmã, muito bem. As parteiras, porém, temeram a Deus e não o fizeram. Perceba que essas parteiras, alguém pregou para elas acerca do poder de Deus. Chegou no ouvido dessas duas mulheres, né, o poderio de Deus, como Deus tinha usado Abraão, como Abraão tinha levado Isaac para sacrifício, como Deus proveu o cordeiro. Vemos a história, alguém contou para essas duas mulheres a história dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Alguém falou para essa mulher dos 12 filhos de Jacó. Alguém contou para ela de José. E aí cresceu no coração dessa mulher a fé, porque a fé vem através da pregação da palavra do Senhor. E elas, por temer a Deus, eram egípcias sim, elas não eram hebreias, eram estrangeiras, eram egípcias. Então o que elas fazem? Elas, por temor a Deus, elas não matam os homens. Faraó soube, olha que interessante, e chama elas e pergunta para elas por que elas deixaram os meninos vivos. E elas, logicamente, para poupar a sua vida, elas vão falar: Faraó, olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são espertas, são mulheres fortes, são mulheres que não se entregam. Você já viu algumas mulheres que trabalham a gestação toda,
Você já percebeu que tem algumas mulheres que trabalham a gestação toda, nem tira a licença maternidade? Possivelmente os nossos pais, as nossas mães, né, principalmente, não tinham o recurso que tem hoje de licença maternidade. A minha mãe contava, né, minha mãe já partiu para a eternidade, que ela tinha gestação e trabalhava na roça, colhendo café. E assim, a barriga grande, uma criança de um lado pendurada e outra criança do outro, e mesmo assim trabalhava colhendo café. Por quê? Ela precisava ajudar o meu pai, né? Na vida cotidiana. Lembra que eram muitos filhos? Então, da minha mãe, dos 11 filhos, 7 chegaram na fase adulta, 4 não. Nasceram um no parto, uma no parto, outras morreram durante a gestação. Então, dos 11 que a minha mãe teve, eu sou o mais novo dos 7. Só para vocês terem ideia, minha mãe falava muito das histórias dela, né? É por isso que a gente vê que o povo de Deus, essas histórias, era muito interessado pelas crianças saber a história dos pais. É por isso que a história do povo de Deus, ela passou de pai para filho, porque os pais contavam a sua história. Eu me lembro minha mãe contando as histórias dela, de como ela colhia café na Bahia, de como ela colhia café e cana em Minas Gerais, até chegar no estado de São Paulo, se estabelecer no estado de São Paulo, de como ela trabalhou de faxineira numa empresa de ônibus. Enfim, eram histórias que nos inspiravam, ter o quê? Ter a disposição para hoje, né, saber, olha, se minha mãe conseguiu vencer, né, com 7 filhos, ainda construiu uma casa, né, eu também vou conseguir. É o legado, é a força que os nossos pais nos deixaram. Louvado seja Deus. E aqui essas duas parteiras, para poupar a sua vida, elas não contaram uma mentira, contaram a verdade. Falaram, ó, as mulheres egípcias são mais, né, dengosas, elas descansam na maternidade, elas repousam na gestação. As hebreias não, elas trabalham, elas são fortes. Quando a criança nasce, elas já cuidam e protegem a criança, e a criança sai muito forte, então não tem como. Olha só, é que as mulheres hebreias não são algumas egípcias. As hebreias são vigorosas. Antes que cheguem a parteira, já deram à luz os seus filhos. E as parteiras falaram, não, antes da gente chegar na casa, a criança já nasceu, ela já escondeu a criança, e elas são muito fortes. E o que fez Deus, essas mulheres, abençoou essas duas estrangeiras, duas egípcias, Puá e Sifrá. Por quê? Porque elas foram instrumentos de Deus. Elas foram instrumentos de Deus. Está vendo, minha irmã? Que não é muito que Deus exige. Deus só quer que nós sejamos dispostos a ouvir a voz dele. Deus só nos quer que quando ele fale, posso contar contigo? Ele diga assim, que você diga, eis-me aqui, Senhor. Lembra de Samuel? O jovem Samuel estava dormindo e ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. O jovem Samuel levantou e foi até Eli, o sacerdote. Senhor, tu está me chamando? Ele falou, não. Aí voltou Samuel para a cama. Voltou Samuel para a cama. Novamente, Samuel ouviu a voz, Samuel, Samuel. E ele mais uma vez levanta e vai até Eli. Eli, sacerdote, o Senhor me chamou? Não, filho, não te chamei. Volta Samuel tentar dormir. E mais uma vez, Samuel ouve a voz, Samuel, Samuel. Ele acorda e se levanta, vai até Eli. O Senhor me chamou. Ele percebeu que aquilo ali era um chamado de Deus para o menino. E ele disse, olha, filho, não te chamei, mas da próxima vez que você ouvir esta voz, você diga, eis-me aqui, Senhor. Então Samuel voltou para a cama e mais uma vez o Senhor falou, Samuel, Samuel. E o que disse o jovem menino? Eis-me aqui, Senhor. Então é necessário que você apenas esteja disposto a servir a Deus quando Ele nos chamar. Deus vai chamar segundo a sua capacidade. Deus vai chamar segundo a tua capacidade. E aí, Deus chamou essas mulheres, elas entenderam e não fizeram mal aos meninos hebreus. E Deus as abençoou. Deus abençoou a família dessas duas mulheres. Está vendo que servir a Deus, a bênção não é só para você, vai para a sua família também?
E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Elas nem família tinham, e Deus as abençoou dando família. A bênção do homem e da mulher é ter uma família. Salmo 84 diz que até os pássaros Deus dá uma família. Então de repente você está ouvindo essa live e não casou ainda, peça a Deus uma família, peça a Deus um varão, mas peça com detalhe. Seja detalhista na sua oração. Para você que é uma mulher solteira, peça para Deus, se melhor escreva num papel como você tem a expectativa desse seu futuro marido. Se ele é branco, se ele é alto, se ele é moreno, se ele tem olhos escuros, se tem olhos claros. Que seja um homem temente a Deus, que seja um homem que venha zelar pela família, que seja um homem de integridade, um homem com uma boa reputação, que seja um homem trabalhador, um homem que ame os pais dele, um homem que ame a família dele, os primos, tios, tias, os sobrinhos. Porque se esse homem que você pedir a Deus, você que é solteira, for um homem que trata bem os seus pais, certamente ele vai se tratar bem. Então na hora de pedir algo a Deus, seja detalhista. Se você quer fazer uma viagem, peça para Deus a cidade que você quer conhecer, quantos dias você quer ficar lá, por que você quer conhecer essa cidade, em que ano ou que mês que você pretende viajar, quanto você precisa ter de dinheiro para fazer essa viagem. Louvado seja Deus. Tem que ser específico na oração. Glória a Deus por isso. E olha só, as parteiras temeram a Deus e Deus lhes constituiu família. Então para você que quer uma família, peça a Deus uma esposa idônea, uma mulher temente a Deus, uma mulher trabalhadora, uma mulher zelosa, uma mulher limpa, uma mulher higiênica, uma mulher que não seja gastona, uma mulher que seja econômica na vida financeira, uma mulher que vai te ajudar, homem, a ser próspero, porque a Bíblia diz que a mulher é a honra do marido, é a mulher que honra o marido, é a mulher que faz o marido prosperar, é a mulher que dá bons conselhos para o marido, é a mulher que apoia o esposo, é a mulher que dá bons conselhos. E olha só o que Deus fez com essas duas parteiras, deu para elas famílias, só porque elas não mataram os meninos hebreus, só porque elas se deixaram ser instrumentos de Deus, para que o povo hebreu continuasse sendo um povo escolhido pelo Senhor e crescesse na terra do Egito. Versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, os hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Faraó, minha irmã, Faraó, meu irmão, minha irmã, ele não se deu por vencido. Faraó é instrumento das trevas. Já que as parteiras não tinham estratégia para matar os meninos, Faraó deu uma ordem aos exércitos, aos homens, com seu poderio militar. Eles iam até as casas e onde tinha meninos, matavam e jogavam no rio Nilo. O rio Nilo existe até hoje. Pela geografia bíblica, o rio Nilo existe até hoje. Olha só, a ênfase sobre o crescente número dos israelitas. A terra de Gósen, leste do delta do Nilo, era o norte do Egito, mas era uma área considerada adequada para ovelhas e rebanhos. O novo rei egípcio pode ter sido Amoses ou Amoses. Talvez Amenhotep I, seu sucessor. Amoses uniu o Egito ao derrotar os Ixos, um povo semita que invadiu e dominou o Egito por cerca de 150 anos. Então o Egito já foi invadido, já perdeu o poderio. Só que esse faraó aqui, ele era muito inteligente, ele voltou a dominar a terra do Egito e destruiu os Ixos. Ele não conheceu José pessoalmente, já que ele havia morrido muitos anos antes, e nem tinha nenhuma razão para perpetuar a memória dele.
A opressão pode ter começado anteriormente sob o governo Ixo, que era parte de uma minoria étnica e sem laços históricos de gratidão com José. Veja que interessante, né? A morte dos filhos de israelitas eliminaria evidência, ameaça militar, enquanto as filhas seriam assimiladas pela sociedade egípcias como servas ou esposas. O rei desconhecia o fato de que o seu plano fosse bem sucedido. Israel, o povo separado com o qual Deus mantinha sua promessa de aliança, seria eliminado. Então, Sifra e Puá talvez fossem líderes que representavam o grande número de parteiras necessárias a israelitas. Numa sociedade onde dar o nome a uma pessoa e preservá-lo era muito importante. As parteiras são citadas nominalmente, mas não o rei do Egito. Essas mulheres foram fiéis ao desempenhar um papel vital no plano de Deus. Muito bem, né, meus irmãos? Que interessante, né? Nós vemos como essas parteiras, né, foram, né, sensíveis a ouvir a pregação de alguém, assim eu entendo, da grande obra de Deus com esse povo. E aí Deus, né, Deus ainda permite o seu povo continuar crescendo. Para por aí? Não, o faraó não se dá por vencido. Ele é usado pelas trevas e ele dá uma ordem para o exército egípcio matar todos os meninos e jogar no Nilo. O que me faz concluir esta meditação do capítulo 1 é que quando Deus tem um plano, o inimigo não consegue destruir esse plano. O plano de Deus era fazer o povo hebreu ser forte, ser grande na terra do Egito. Ele prometeu a Abraão que a descendência dele seria maior do que as estrelas do céu, maior do que os grãos de areia. Ele prometeu a Isaac a mesma promessa a Abraão. Ele prometeu a Jacó, e Jacó acreditou que o povo que estaria morando no Egito, como ele morou o final dos seus 147 anos, ele falou para José: me prometa que você vai me enterrar em Canaã. José acreditava que o povo dele ia prosperar no Egito, ia crescer como a areia da praia, como as estrelas do céu, seria a descendência de Abraão. E José também falou: jura-me, os filhos de Israel, que eu serei enterrado, meus ossos serão levados para Canaã. E Faraó tentou matar o povo hebreu, mas não conseguiu. Ele matou todos e depois chegou a sua vez de passar pela pior dor, a dor do luto. É isso mesmo, minha irmã. Então, creia nisso. Deus estabeleceu uma promessa sobre você. Nós temos que falar a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Esteja disposto e seja disposta a ser instrumento de Deus, para que Deus cumpra o propósito dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua vizinhança e sobre aonde Deus assim quiser te usar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai lindo, Pai maravilhoso, Pai celestial, nós te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós aprendemos hoje, Senhor, através desse primeiro capítulo do livro do Êxodo, o quanto o Senhor protege aquele que o Senhor ama. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos desse dia. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, com as nossas famílias. Toda honra é tua, toda glória pertence ao Senhor. Te exaltamos, te glorificamos e tributamos ao Senhor toda a majestade e poder. Pai, guia os passos da minha irmã. Ó Deus de Israel, guia os passos deste homem. Faz dele, Senhor, um homem íntegro na tua presença. Deus, por esta moça, Pai, que está ainda solteira, pedindo marido, pedindo uma família, mostra para ela, Senhor, um homem idôneo, um homem temente ao Senhor, um homem que seja instrumento da tua grandeza. Pai, para a glória do teu nome, estabelece uma família sobre a tua filha, segundo a fé dela, segundo o pedido que ela te clama. Jesus, este homem que ainda está solteiro, Pai, dá para ele a visão da esposa dele. Uma mulher temente, uma mulher limpa, uma mulher zelosa, uma mulher cuidadora, uma mulher que vai zelar e honrar o nome dele. Eu abençoo, Senhor, este homem,
Dá a ele, Pai, uma família como o Senhor deu para as mulheres, Senhor, hebreias, como o Senhor deu uma família para as parteiras egípcias, Pai. Eu te agradeço por esta live e declaro a tua bênção sobre este lar representado. Senhor Jesus, tu mesmo disseste: quem nos receber em teu nome em cada casa, em cada cidade, em cada empresa, em cada ambiente, que nós deixemos neste ambiente a tua paz. E eu declaro, Senhor Jesus, a tua paz neste lar, nesta empresa, neste trabalho, nesta casa, neste lar, nesta família. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. O grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja hoje e para todo sempre. Explode aí o like, amém? Compartilha, marca 7 pessoas, que é o número da plenitude do Senhor, para que elas também sejam abençoadas com essa live, amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, amanhã, às 18 horas, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, a nossa live. Amanhã, livro do Êxodo, capítulo 2. Até mais. Vá cuidar da sua vida, que hoje tem aula de teologia. Um pouco resfriado, mas já já eu estou melhor. Glória a Deus.